Hoje eu vim falar para vocês dos perfis básicos dos bioinformatas, tá? Eu tirei esses perfis de um artigo da revista PLOS Computational Biology. Essa revista é uma revista muito importante, muito prestigiada na área de bioinformática e biologia computacional, tá? E em 2014 foi publicado esse artigo que relata aí algumas diretrizes importantes para a criação de um currículo, de um curso de bioinformática, e foi definido isso por uma força-tarefa da ISCB, que é a Sociedade Internacional para a Biologia Computacional, tá? Então eles fizeram uma pesquisa com pessoas importantes, diretores de grandes centros de bioinformática, também olharam muitas vagas para bioinformatas, né, vagas para profissionais, olharam também muitos cursos existentes e a partir dessa análise eles fizeram uma definição de alguns guidelines aí para currículos em bioinformática, tá? Então nesse vídeo em particular eu vou focar um pouquinho nos perfis que eles criaram, tá? Então eles criaram de uma forma que eu achei muito interessante o conceito de personas, tá? E é bem interessante porque esse conceito de persona, ele é muito utilizado, é uma forma de arquétipo, né? Que é utilizado até no desenvolvimento de software mesmo, no qual você cria uma pessoa, você dá um nome, você dá uma idade, você descreve essa pessoa, descreve o que ela pensaria em tal caso, como é a formação dela. É como se fosse uma pessoa de verdade, tá? Então é interessante aqui porque ele vai criar três diferentes pessoas, personas, com os três diferentes perfis em bioinformática. Então vamos lá, vou falar desses perfis, tá bom? O primeiro é o usuário em bioinformática, tá? Ele chama aqui essa persona de Leon, tá? O Leon é um pesquisador, ele fez doutorado em bioquímica na Universidade de Leeds, ele fez seu primeiro pós-doc na Pensilvânia e agora ele está no segundo pós-doc na Alemanha. Ele está interessado em trabalho com bactérias patogênicas, tá? E ele tem aproximadamente 35 anos hoje, tá? Então aqui, olha, que interessante, são as atividades típicas do usuário de bioinformática, ou do Leon. Ele trabalha com questões éticas, né, a obtenção de aprovações em comitês de ética. Ele trabalha preparando amostras, bastante com isso, trabalho, né, bancada, com análise de dados, interpretação de resultados, e ele trabalha cerca de 40% em bancada e cerca de 60% analisando seus dados no computador, tá? Ele tem uma preferência muito grande, cerca de 90%, por trabalhar com interface gráfica, tá? Então, ele tem um grande motivador aí, um grande driver, né, que ele está chamando aqui, que é entender um processo biológico, né? Entender o dano que uma bactéria pode causar a pessoas com fibrose cística, tá? Tem algumas metas aí, objetivos, que é a análise estatística dos dados, análise de dados ômicos, integração de dados com pathways e tal, e tem alguns pontos mais fracos, né? Que no caso aqui falta de apoio em bioinformática, falta de potencial de uso, de poder computacional e tudo mais. Então ele mesmo menciona aqui, né, eles fazem uma fala fictícia, como se fosse o Leon, né, em que ele está interessado, o que é a pesquisa dele, e no fim ele comenta que ele tem um cérebro visual, né, ele gosta muito de trabalhar com interface gráfica. Então esse é o usuário típico de bioinformática, né, uma pessoa com perfil, um background biológico maior, interessado no problema biológico, e com algumas dificuldades aí para conseguir realizar o seu trabalho, porque ele tem carências ou deficiências na formação em computação, né? Então ele fala que ele tem planilhas enormes, ele precisa juntar uma planilha com a outra, ele tem dificuldade de fazer isso, ele precisa juntar isso com dados de caminhos metabólicos de uma outra base de dados, ele tem dificuldade de fazer isso, né? Então esse é um usuário típico de bioinformática, tá? Uma segunda persona que eles colocam aqui é a cientista de bioinformática, eles chamam ela de Marta, tá? A Marta, ela formou em matemática em Cornell, depois fez PhD em física, ela fez um pós-doc no Canadá, um segundo pós-doc em Cambridge e atualmente ela é professora no Canadá, em Toronto, tem 45 anos, tá? Então as atividades principais dela obter conjuntos de dados de bases de dados públicas, né? Então isso é uma coisa que o bioinformática faz muito. Escrever e testar algoritmos.
construir e testar pipelines. Né? Pipelines é um conjunto de algoritmos, um conjunto de ferramentas, né, com esses algoritmos implementados, que você coloca em sequência, roda com um dado, a saída desse algoritmo entra para uma entrada de uma outra ferramenta, roda com esse dado, a saída entra de novo para uma outra ferramenta e assim vai. Outra coisa que ela faz, né, como ela é professora, pesquisadora, é escrever artigos, dar palestras e orientar alunos. Né? O trabalho dela é 100% computacional, não faz trabalho de bancada, tá? Cientista em bioinformática, ela não faz trabalho de bancada. Em termos de trabalho com linha de comando, a preferência dela é muito maior, 70%, tá? Então, olha só, os drivers dela, as principais motivações dela são entender o relacionamento entre sequência, estrutura e função de proteínas. É um problema de pesquisa em bioinformática, bem amplo. Aplicação disso para descoberta e validação de alvos terapêuticos, né? Algumas metas dela, criar pipelines de análise de estrutura a função, né? Que eu falei num vídeo anterior sobre relacionamento entre a estrutura e a função de proteínas. Então ela está interessada em desenvolver ferramentas que trabalhem, né, que ajudem nesse respeito. Predizer estruturas, modelagem molecular e tal. Aí tem aqui os pontos fracos dela, né? Isso aqui que é até engraçado. As dificuldades, né, que ela enfrenta aqui é que o pessoal quer que ela conserte o computador do laboratório. E às vezes ela tem dificuldade de encontrar estudantes e pessoas mais sêniores com conhecimento adequado de matemática. Né? Ela precisa de um embasamento matemático nos alunos e às vezes tem dificuldade de encontrar esse perfil de alunos, tá? Então essa é a professora, pesquisadora Marta, que é uma cientista em bioinformática. Né? Como vocês podem ver, não faz trabalho de bancada e trabalha muito mais com dados, algoritmos, avaliação de algoritmos e a parte mais de pesquisa mesmo, que é escrever, orientar, né? E aí, por fim, a gente tem um terceiro perfil aqui. Primeiro eu vou apresentar os 3 perfis, depois eu falo deles. O terceiro perfil, que é o Ivan, ele é o engenheiro de bioinformática, tá? Ele fez mestrado em informática médica na Austrália, depois ele tem um bacharelado em ciência da computação, aliás eu falei fora de ordem, né? Formado em computação, um bacharelado na Croácia e mestre em informática médica. Depois ele começou a trabalhar como engenheiro de software, numa companhia de saúde. E hoje ele trabalha numa outra companhia como engenheiro de software também, mas trabalha com metagenômica. Então olha só o perfil dele aqui. Ele faz helpdesk, suporte a usuários, né, treinamento a usuários. Ele constrói e valida plataformas computacionais. Ele desenvolve novos algoritmos para análise de dados. Ele lê a respeito de alguns assuntos necessários para os sistemas que ele está desenvolvendo. E ele faz pesquisa com relação a hardware, compra de hardware, né, toma decisões sobre compra de hardware e administração de sistemas, tá? Então ele faz 0 de trabalho bancada, tudo computacional, e um pouquinho de outras coisas que seria mais no caso aqui o treinamento, suporte a usuários. Praticamente não usa interface gráfica, tá? 10%. Os principais motivadores, né, deles são escrever algoritmos, desenvolver plataformas para dar suporte a pesquisas inovadoras, dar suporte ao departamento de pesquisa, tá? E aí algumas metas, né, definir especificações para sistemas irem de encontro às necessidades do usuário, prototipar, construir partes de plataformas, e ajudar nos projetos de outros, né? Os principais problemas que ele encontra aqui são, o colega dele, né, que não é muito bem, com muita gente de tecnologia, não sabe trabalhar em grupo, então ele tem um problema com o colega, e às vezes ele tem uma dificuldade de interpretar as necessidades dos usuários. Então olha que interessante, né? Eles colocam essa pessoa aqui com um perfil que é um engenheiro de informática mesmo, tá? Então é bem interessante pensar nisso, porque é uma pessoa com formação em computação, mas que trabalha com análise e dados e softwares biológicos, tá? Então, assim, qual a minha opinião sobre isso? No Brasil,
né, sendo bem honesta, a gente tem muito usuário de bioinformática, muito cientista de bioinformática, tá? Só que acaba que o cientista de bioinformática, ele acaba sendo também um engenheiro, né? A gente não tem no Brasil, assim, esse papel de engenheiro, né? Quando eu fiz meu pós-doc, eu trabalhei na Agência Francesa de Energia Atômica e Energias Alternativas. Era um lugar que era um centro de sequenciamento francês de genoma, metagenoma, e eles tinham uma infraestrutura muito boa, né? Então lá existia o pesquisador, que era, né, geralmente um doutor, um pesquisador sênior, praticamente não tinha pesquisador jovem, exceto eu, e existiam os engenheiros de informática, né, que inclusive chamava ingénieur d'informatique, né, que é o engenheiro de informática. Essas eram pessoas contratadas especificamente para fazer plataformas, softwares de análise de genomas. Então, o que eles faziam? Eles conversavam com cientistas que já tinham desenvolvido os algoritmos, validado com amostras pequenas ou até mesmo grandes, e geralmente a gente desenvolvia, né, na linguagem da preferência da gente, quer seja Perl, quer seja Python, e os engenheiros, eles realmente se preocupavam em fazer aquilo funcionar, né? Então, basicamente era isso. Era bem clara a divisão entre o engenheiro e o pesquisador, tá? Não tinha demérito nenhum em ser engenheiro, eles eram contratados para isso, eram pessoas formadas em computação, informática, e eles estavam lá para colocar aquilo tudo para funcionar, e muitas vezes reimplementavam o código que a gente tinha feito, paralelizavam, né? Se preocupavam com outras questões mais específicas para fazer aquilo funcionar em escala, né? Em larga escala. No Brasil não tem muito isso, né? Pode ser que na Embrapa tenha, pode ser que numa Fiocruz, numa empresa, né, farmacêutica, pode ser que tenha. Na universidade, geralmente a gente é cientista de bioinformática e engenheiro ao mesmo tempo, a gente tem que fazer tudo funcionar, né? Mas de toda forma, eu acho assim bem interessante pensar nesses perfis, né? Porque realmente existe ainda o usuário de bioinformática, que às vezes a pessoa fala assim, eu sou bioinformata, eu não sei programar. Posso fazer bioinformática sem saber programar. Né? Então existe esse perfil, mas eu diria que é uma pessoa que é usuário de bioinformática, né? O cientista mesmo em bioinformática, ele é uma pessoa que sabe coletar dados, sabe desenvolver algoritmos, sabe programar, sabe validar os algoritmos, avaliar os algoritmos e colocar isso para funcionar, tá? É claro que a gente tem algumas limitações, pode ter algumas limitações aí, nessa parte de colocar isso para funcionar em larga escala, né, em plataformas, em produção e tudo mais, porque muitas vezes o foco da gente, né, não é. Então, por exemplo, eu não sei computação paralela, eu nunca programei em paralelo, né, é uma limitação minha da minha formação, né. Mas então é isso, assim, espero que vocês tenham gostado. Em qual perfil você se encaixa hoje? Em qual perfil você gostaria de se encaixar no futuro? Eu queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários para mim, para saber mesmo, né, o que vocês estão esperando, qual a expectativa de vocês, o que vocês querem, onde vocês estão hoje, onde vocês querem estar, tá? É isso então, e nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho de competências, tá? Que são necessárias para o bioinformato, tá bom? Então até mais, obrigada!